A paz do Senhor, querido, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha mais um dia. Que bom poder estar com você. Você, filho e filha de Deus. É isso que você é. Filho e filha de Deus. Não deixe que o inimigo ele venha roubar isso de você, não. Eu digo sempre que não existe maior título do que esse. Ser chamado filho e filha de Deus. É o maior título. O diabo ele tem uma fúria muito grande de você, porque ele foi criado, uma criatura, mas você foi formado à imagem e semelhança de Deus. Amém? Eu convido você que está nos acompanhando aí pelo nosso canal, eu convido você a estar orando comigo nessa hora, a falar com Deus, porque Deus tem uma palavra para o teu coração. Você que é membro do nosso canal, compartilhe as nossas mensagens, e você que ainda não é inscrito, se inscreva e deixe o seu joinha, deixe o seu like. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero colocar em tuas mãos a minha vida, a vida de cada pessoa que nos acompanha nesse dia, meu Deus. Ministra cada coração, Pai, que o teu Espírito Santo venha falar ao coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? O texto que eu queria compartilhar se encontra em 1 Reis, livro de Reis, no capítulo de número 2, versículo do 1 ao 4. Vamos estar lendo esse texto aqui, 1 Reis, capítulo de número 2, versículo de 1 ao 4. O texto diz o seguinte: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, ser homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus para andares nos teus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. O legado de um pai de destino. O legado talvez seja a principal riqueza que o pai pode deixar para um filho. Muito mais do que bens, muito mais do que dinheiro, muito mais do que qualquer coisa. Davi estava ali no leito da sua morte, quando ele chama o seu filho Salomão, que iria assumir no seu lugar. Ele vai deixar essa palavra: Salomão, seja homem, guarda os preceitos, guarda a palavra, anda nos caminhos do Senhor, para que o seu reinado seja um reinado de sucesso. Davi, ele marcou uma geração, Davi, ele marcou a história de um povo, todos conhecem a sua história. Os judeus, eles tinham por costume se preocupar em deixar descendentes do seu sangue para continuar a história da sua família e do seu povo, seus costumes, sua cultura. Então Salomão ali seria a continuidade de Davi no reinado. E Davi, como todos nós sabemos, Davi ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Davi ele tinha um sonho de construir o templo, mas não foi possível, porque Davi foi um homem de guerra e derramou muito sangue. Então o reinado de Salomão seria um reinado totalmente diferente do reinado de Davi. Sabe, com Davi não era diferente. Ele era o rei de Israel, ele tinha que deixar um sucessor, o filho no lugar dele. A idade estava avançada, já estava no leito de morte. Agora ele vai mandar chamar Salomão e vai lhe dar
alguns conselhos de um homem com vida com Deus, de muita experiência, para que o reino de Salomão fosse mais próspero do que o dele. Sabe, um pai de legado, um pai de destino, o desejo desse pai é que o filho, ele alcance voos maiores do que o dele. Sabe, o desejo do coração de Deus é que você viva, sabe, uma vida plena na presença dele, uma vida de conquista, uma vida de vitórias. Só que, como filhos, nós precisamos viver essa verdade que está aqui, onde Davi vai dizer: Salomão, seja homem, viva nos preceitos do Senhor, viva debaixo dessa aliança com Deus, e aí você vai ver Deus agir na sua vida, você vai ser próspero em tudo. Sabe, Davi, ele queria que o reino de Salomão fosse próspero, mais próspero do que o dele. Talvez esse seja, não fosse a maior herança que Davi iria deixar para Salomão. E a maior herança que um pai, um verdadeiro pai de destino, pode deixar para o seu filho é o legado. E o seu próprio exemplo de vida, seus erros, seus acertos. Nessas últimas recomendações de Davi, que a gente vai acompanhar, né, nessa série de mensagens que estamos falando aqui sobre manto de paternidade, um legado de pai de destino e filhos maduros. E nós vamos ver esses pontos para aplicar na nossa vida também. Então nós vamos começar com o primeiro ponto. A primeira recomendação de Davi para Salomão é, verso 2, seja forte, seja homem. O que quer dizer isso? Ser forte, ser homem. Ser forte é ser resiliente, é não ter medo dos gigantes, das adversidades, das guerras, não retroceder no momento da dificuldade, é bater de frente com a dificuldade. Sabe, uma geração que estamos vivendo, essa geração, muito tem dito, uma geração que passa lutas e dificuldades, vai forjando, sabe, uma geração forte. Agora, uma geração que vive nas custas dos pais, uma geração que vive talvez, né, debaixo de uma serenidade, debaixo de uma vida tranquila, é uma geração que, quando vier adversidade e dificuldades, uma geração fraca para vencer. Então, Davi estava querendo dizer para Salomão, as coisas não são fáceis, como você pensa. Vai vir tempos difíceis, vai vir tempo de guerra, você precisa estar preparado para isso. Então você precisa ser forte para os tempos que vão vir pela frente, para as decisões que você vai tomar, para as lutas que você vai enfrentar. Não tenha medo. Não tenha medo dos gigantes, das adversidades que vão vir, das guerras. Você não pode retroceder, você tem que bater de frente. Davi venceu gigantes, exércitos. Davi venceu a perda dos seus filhos. Ele foi forte nos tempos difíceis. E é isso que ele queria ensinar para Salomão. Ser forte no tempo difícil, no tempo da dificuldade. Quando a dificuldade bater na tua porta, você precisa ser forte. Será que, como filho de Deus, você tem buscado forças do Senhor? A outra coisa, seja homem. Davi vai dizer ser homem, ser homem. O que quer dizer ser homem? É homem de caráter, é ter caráter. É homem que não se omite e que sabe reconhecer os erros e consertá-los. Davi foi conhecido por Deus como um homem segundo o seu coração, um homem segundo o coração de Deus. Não quer dizer que Davi ele foi perfeito, o mais perfeito de todos os homens. Mas Davi, ele tinha um caráter aprovado por Deus, um coração contrito, um coração quebrantado, um homem que sabia reconhecer os seus erros, reconhecer suas falhas quando confrontado. Então seja homem. Há uma necessidade hoje de homens e mulheres de caráter,
que vivam verdadeiramente, né, nessa perspectiva de honrar a Deus com seu caráter. E uma das coisas mais difíceis hoje é isso. Quantos escândalos nós temos visto, quanta desonra nós temos visto dentro da igreja. Então, essas duas coisas que eu começo a destacar, recomendações do rei Davi no leito da sua morte para o seu filho Salomão, que assumiu o seu trono. Ser forte e seja homem. Aguenta a pressão. Tenha caráter. Seja um homem de honra. Porque assim o seu reinado vai começar muito bem. E a tendência é que tudo dê certo nessa perspectiva. Obedecer nesses princípios. Amém? Que nós sejamos como filhos de Deus. Sejamos resilientes, fortes para passar pelos tempos difíceis. Sejamos homens de caráter, mulheres de caráter, sabe? Para honrar e glorificar o nome do Pai que está nos céus. Amém? Vamos orar nessa hora. Pai, eu quero colocar a minha vida e a vida dos meus irmãos em Tuas mãos. Eu quero consagrar esse dia diante do Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha, Pai querido, nos fazer forte. Que nós possamos ter capacidade de ser homens de caráter, mulheres de caráter, que honram e glorificam o Teu santo nome todos os dias. Esteja abençoando, Pai querido, Pai amado, esse homem, essa mulher. Talvez estão passando por tempos difíceis. Tempos difíceis formam homens fortes. Que o Teu filho ele venha sair desse tempo difícil, mais forte, mais maduro. Que a Tua filha venha sair desse tempo difícil, mais forte e mais madura. E que o caráter do Senhor em nós possa ser, Pai querido, Pai amado, refletido em cada atitude. Abençoa as nossas vidas, Pai. Abençoa cada pessoa que está nos acompanhando nessa hora. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus seja contigo. Deus abençoe sua vida. Seja forte, seja homem e viva como um filho de Deus que honra os princípios, que vive os princípios de Deus, dia após dia, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.